Olá pessoal, estamos chegando por aqui com mais um episódio do meu, do seu, do nosso Podlex, podcast mais jurídico do Brasil. E hoje, para tratar de um tema de extrema relevância, a língua deu uma prendida aqui, mas a gente vai consertando. Hoje para falar de prerrogativas profissionais, aquelas garantias que não são privilégios, um tema muito caro para a nossa advocacia, para a nossa profissão e principalmente é um tema muito caro para a nossa sociedade, não só a sociedade de contagem do Estado, mas a sociedade brasileira. E para falar desse assunto com tanta seriedade, com a vivência que esse tema exige, nós estamos recebendo hoje duas advogadas combativas, atuantes na linha de frente da defesa das nossas prerrogativas, que é a doutora Mary Ellen Rezende e a doutora Estefânia Maciel, que é uma honra muito grande recebê-las aqui hoje. Muito bem-vindas, e eu gostaria que vocês fizessem as suas saudações iniciais e também se apresentassem aí para os nossos ouvintes, os nossos seguidores do Podlex. Fiquem à vontade. Damião, é uma honra para a gente estar aqui hoje, né? Ladeada da minha grande companheira aqui, doutora Estefânia. Hoje a gente está à frente da OAB, principalmente aqui de Contagem. Eu estou como diretora de prerrogativas da OAB de Contagem, estou como professora do Núcleo de Prerrogativas e do Núcleo de Segurança Pública da ESA de Minas Gerais. Muito obrigada, Damião, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, conversando sobre esse assunto polêmico, mas necessário. A sociedade precisa conhecer o que é prerrogativa, a advocacia precisa conhecer a prática da advocacia para poder encurtar caminhos que têm complicado a situação da advocacia. E são direitos e não privilégios que os advogados têm e têm deixado passar despercebido. Hoje eu estou em Contagem como procuradora da mulher advogada, estou como delegada na seccional e na ESA-MG, né, que é a Escola Superior de Advocacia, eu estou como coordenadora do Núcleo de Segurança Pública, e Execução Penal e também faço parte do Núcleo de Prerrogativas da ESA. Maravilha, que coisa boa, gente. Olha, duas grandes advogadas com um currículo realmente, não diria um currículo de dar inveja, mas um currículo de muito respeito. E é uma alegria muito grande receber vocês aqui hoje. E eu quero aproveitar, antes de nós iniciarmos aqui essa conversa tão valiosa, pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveite, já se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o @PodlexOficial. E se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, você também pode seguir aí também o @PodlexOficial. E também quero aproveitar para fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores que aí durante esse bate-papo vai estar aparecendo aqui na tela. Fazer um agradecimento especial ao doutor Rodrigo Cassimiro, né? Rodrigo Cassimiro Advogados, doutora Maíra Nésio, também a CF Fitness, você é advogado, importantíssimo cuidar da saúde, então aproveita o CF Fitness, fica ali no bairro Europa e tem um desconto especial para quem é advogado e para quem segue aqui o Podlex, tá bom? Nós temos também o Rapiducha, que vai passar aqui logo na sequência, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso podcast de hoje, o nosso Podlex, falando sobre prerrogativas. E vamos começar do começo, doutora Mary Ellen e doutora Estefânia. O que é prerrogativas? Por favor. Bom, prerrogativa, como a doutora Estefânia já falou, não é privilégio. Por mais que em todos os órgãos que a gente vai passar enquanto advogado, eles tentam incutir na nossa cabeça que é privilégio, a gente deixa para vocês que não é privilégio. E o que é prerrogativa? Prerrogativa é aquele direito básico de exercer a nossa profissão.
O advogado, sem as suas prerrogativas respeitadas, ele não consegue efetuar o seu mister, né, que é o seu trabalho. Ele fica preso ali, ele vai ser como um cidadão qualquer do povo. O que diferencia um advogado de alguma pessoa do povo? Justamente as prerrogativas profissionais dele, que faz ele ter acesso, né, a um cliente. É o que nos dá condições de exercer a nossa profissão, principalmente com dignidade. Sem as nossas prerrogativas, por exemplo, a gente não consegue ter acesso ao nosso cliente no momento de uma prisão, a gente não consegue ter acesso ao cliente preso, né, dentro de um presídio. Não é qualquer pessoa do povo que vai conseguir ter acesso ao presídio para poder fazer o atendimento ali do seu cliente. Então, são pequenas coisas que não são privilégios, mas que, se juntadas, é o que fazem a gente exercer a nossa profissão. Doutora Estefânia, prerrogativas, o que elas representam? Ela representa a sua liberdade de atuação. Com as suas prerrogativas estabelecida, você consegue fazer uma excelente defesa, consegue ter acesso àqueles autos que você precisa fazer a defesa, consegue ter o contato com seu cliente que está recluso, consegue ter acesso às informações para que você possa estar prestando o serviço que aquele cliente te procurou para contratar. Muitas pessoas acham que as prerrogativas, ela é da advocacia, né? A gente até peca, por questão de costumes, falar que as prerrogativas são da advocacia, mas as nossas prerrogativas, elas são nossas para exercer a defesa, o trabalho para o cidadão, para poder estar trabalhando em defesa de cada caso um caso. Vai ter caso que vai precisar junto ao INSS, vai ter questão que seja trabalhista, vai ter questão que muitas pessoas acham que é só questão criminal, que a grande parte dos delegados de prerrogativa, dos defensores, eles são criminalistas, mas isso é uma ilusão. A gente precisa de prerrogativa estabelecida e garantida numa prefeitura, quando você vai ali ter um acesso a uma questão de IPTU, num processo de cobrança de IPTU, uma questão hospitalar, quando você precisa ter acesso a informações de clientes que estão ali internados com devida autorização, porque é uma outra demanda também muito discutida, que é a questão das prerrogativas da medicina, que aí nós estamos diante de uma questão de conflito de competência. E essas questões de informações têm passado despercebidos e hoje a gente tem levado esse conhecimento para os advogados e para a sociedade, principalmente para os agentes públicos, que a gente, desde quando o mundo é mundo, nós sabemos que o Estado quer exercer poder sobre o cidadão. E hoje nós temos inúmeras leis estabelecidas para restringir esse poder do Estado, para que o cidadão possa ter os seus direitos garantidos. Quando a gente fala sobre a questão de prerrogativa, as pessoas acham que está ali só apenas no Estatuto da Advocacia. Não, nós temos prerrogativa na Constituição, que é a principal lei, e onde que devemos todas ser regidas com base na Constituição. Temos a lei de abuso de autoridade. Até mesmo temos uma alteração recente que muitos advogados não conhecem, que essa lei de abuso de autoridade, ela trouxe uma inovação para o nosso estatuto, que foi a inclusão do 7º-B, que hoje violação é crime. Violar prerrogativa é crime. E foi trago pela lei de abuso de autoridade. Então, não é um privilégio, não é uma questão da advocacia, para o ego da advocacia, mas sim para garantir a defesa e os direitos do cidadão. Perfeito, maravilha. E é importante, na sua fala, né, a gente extrair, principalmente, que não existe poder absoluto, né, doutoras? Então, tem que haver, de fato, uma forma de coibir excessos quando são praticados, e porque na maioria desses casos, ou na maioria dos casos, excesso acontece exatamente em detrimento do cidadão. E como o advogado é aquele que representa o cidadão, é necessário que se tenha de fato regras que venham de alguma forma moderar esse poder tão grande que o Estado exerce sobre o cidadão, né? E na maioria das vezes é o próprio advogado que vai estar ali na última rádio. Só tem o advogado e o cliente contra todo aquele poder estatal.
Então, por isso, tão importante as prerrogativas serem respeitadas. Porque senão o próprio cidadão ele vai ficar ali à mercê de um poder estatal que a gente não sabe sequer se está sendo verdadeiro ou não, né? Se ele está sendo realmente cumprido. Agora, uma coisa que eu acho muito triste, doutora Estefânia e doutora Mary, é que, às vezes, nem o próprio advogado, né? Nem o próprio advogado, às vezes, ele dá essa importância para essas prerrogativas. Né? Porque às vezes ele entende que isso é um privilégio, que o poder, o poder judiciário as decisões devem ser cumpridas a qualquer açoite, digamos assim, sabe? E é muito triste quando você vê advogados, pessoas que exercem essa profissão, que não dá o devido valor a essa luta da advocacia. E parece algo que não acontece, que fala, como assim um advogado? Mas infelizmente existe. A gente vê nas redes sociais, quando você faz uma postagem ou quando você faz uma crítica de um juiz que está, às vezes, destratando o advogado, você vê advogados fazendo comentários em defesa do juiz. E você entra no perfil e vê que é um advogado que exerce a profissão, que tem escritório e que sai em defesa do juiz. Isso é muito triste. Não que não se deva sair em defesa de um ou de outro, mas a gente tem que analisar aquilo que é legal. Aquilo que é ilegal não deve ter digamos, essa defesa. Afinal de contas, nós defendemos exatamente a legalidade. O advogado, ele existe em função de defender aquilo que é legal. Tanto é que até o próprio advogado criminal, ele não defende condutas, né? Ele defende o direito, né? Então é importante que essa fala de vocês com relação a essa questão de prerrogativas, porque é um assunto de fato importantíssimo para que a advocacia entenda e para que a sociedade também possa compreender que quando saímos em defesa de prerrogativas, estamos saindo em defesa do cidadão. Né? Nós somos apenas um instrumento social utilizado para que o Estado não esmague o cidadão. A gente vê que muitas vezes esses comentários, né? Vamos olhar para a parte mesmo de Instagram, que é a rede social hoje, sim, talvez mais utilizada, principalmente no Brasil. Mas a questão dos comentários, muitas vezes, na maioria das vezes a gente pode afirmar, porque a gente tem, graças a Deus, rodado o estado inteiro, ministrando cursos de prerrogativa, né, para a advocacia. Sim. E a gente verifica que o próprio advogado, ele não conhece as prerrogativas. Então fica muito fácil para ele entrar em defesa, talvez, de um juiz, julgando que aquele juiz ele tenha mais conhecimento ou tenha mais possibilidade de poder de decisão. Então é muito mais fácil tomar o partido de quem está com a caneta na mão. Sim. Né? Enquanto o advogado está ali, às vezes, lutando contra todo um poder estatal, contra alguma coisa que está errada, legalmente falando, e a pessoa vai lá, o advogado vai lá, que não conhece prerrogativas e faz aquele comentário. Então isso gera um desconforto na gente também. Perceber que dentro de casa, na maioria das vezes, os nossos advogados, eles não conhecem das prerrogativas. E pensando nisso também, a gente viu que só cuidar e só ensinar para a advocacia já não estava mais compensando, não estava valendo a pena totalmente. Por quê? Porque o advogado ele estava ali qualificado, ele conhecia a sua prerrogativa, mas ele tinha um embate toda vez que ele ia para o poder público. Então, pensando nisso, a gente criou a questão de ensinar as prerrogativas para a polícia militar, para a polícia penal. Então, através disso, a gente quer o quê? Ensinar para os dois lados, porque aí não tem conflito, né? A gente sabendo que tanto o advogado ele está preparado, conhecendo das suas prerrogativas, sabendo aonde buscar, caso tenha alguma violação de prerrogativas, e também, principalmente, a gente falando de segurança pública, principalmente as nossas forças de segurança pública saibam também que aquilo se trata de prerrogativa. O advogado, ele também está ali como um funcionário público federal, porque a gente exerce a nossa função e ela está na Constituição, então nós somos federais sim. Então a gente exerce a nossa profissão também. Então são dois agentes públicos exercendo a sua profissão. É isso que eles têm que entender. E a gente demonstra que, assim como eles têm as prerrogativas funcionais deles, o advogado também tem, que tem que ser respeitado. E aí, mais uma vez, caso não seja respeitado, é violação de prerrogativa, e violação de prerrogativa é crime. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês duas. Eu gostaria que vocês, uma comentasse e depois a outra fizesse um comentário.
é uma pergunta um pouco mais polêmica. A gente ouve vocês falarem sobre essa importância do advogado, que ele é considerado também, né, um agente federal, porque ele age em defesa da sociedade, e a função da advocacia está na Constituição da República. Por que a sociedade e as autoridades não conseguem enxergar a advocacia com a grandeza e com a nobreza que essa profissão tem? Vocês acham que isso se dá devido a quê exatamente? Bom, infelizmente eu vou ter que cortar na minha própria carne. Eu acho que a própria advocacia é desunida. Então, a partir do momento que eu não tenho união com a minha classe, a gente não se defende, muito pelo contrário, a gente é o primeiro, às vezes, a apontar o dedo para o outro colega, ao invés de ajudar e de socorrer. E de entender que ali, quando um advogado, ele é, por exemplo, violado nas suas prerrogativas, toda a advocacia sofre. Então, não adianta, um advogado foi lá, teve as suas prerrogativas violadas, e eu me calo, amanhã vai ser eu. Em algum momento da minha vida, meu escritório é em Contagem, o meu carro-chefe é em Contagem. Em algum momento da minha vida eu vou passar em alguma vara ali de Contagem que aquele outro colega já teve uma violação de prerrogativa. Então, se a gente não é unido, quem vai respeitar a gente lá fora se a gente, às vezes, não se respeita dentro de casa? Então, eu acho que esse é o principal ponto, é a união da advocacia. A gente tem outros conselhos de classe que são unidos e tão unidos a ponto de que um não denuncia o outro, um não depõe contra o outro. Não estou dizendo de forma nenhuma que a gente deve ocultar coisas erradas, sim, ocultar coisas ilegais, mas que nós devemos ser os primeiros defensores dos nossos advogados e da advocacia como um todo, né, até mesmo fazendo esse papel que nós hoje desempenhamos, de levar conhecimento. Qual que é a minha contribuição hoje para a advocacia? Levar conhecimento. Então, se eu levo conhecimento, eu acredito, né, eu acredito mesmo que a gente está deixando muitas vezes lá na frente um advogado cair. A gente não está deixando que ele caia, na verdade, porque ele tem o conhecimento que a gente está levando. Eu não vou conseguir abraçar a advocacia inteira, mas a minha contribuição eu acho que eu estou fazendo, para que a gente seja uma classe mais unida e que a gente se defenda mais, que a gente se proteja mais, e a partir daí a gente vai ter respeito tanto dos órgãos públicos como da população em geral. Essa questão que você perguntou, nós podemos resumir a uma palavra. Hoje, a questão é a criminalização da advocacia. Hoje, se você defende um caso de repercussão, você é enquadrado como aquele caso que ali está. É confundido com o cliente. É confundido com o cliente. Então, infelizmente, hoje a questão viralizou. A questão de mídia, a questão de internet, essa situação, hoje eles estão querendo equiparar o cliente ao advogado e criminalizar a advocacia. Não só apenas a questão criminal, quando eu uso esse exemplo, né, porque é a questão que a gente vê que tem bastante preconceito. Quando é situação de caso de repercussão, a primeira pergunta fala: como que você tem coragem de fazer defesa? Como que um advogado, você não tem mãe, você não tem alma, você não tem aquilo? Você não está ali defendendo, passando pano, como diz, né, os populares, para poder encobrir uma situação. Você está ali para poder fazer a defesa, garantir o direito do contraditório, ampla defesa, e que seja devidamente aplicada a pena dentro da lei. Porque nós sabemos que, diante de algumas situações, inúmeras situações, não é Contagem, não é Minas, não é Rio, não, isso aí infelizmente, é o erro do ser humano. Nós estamos à mercê de erro de interpretação. A lei está ali, mas a interpretação de cada um é cada um. Então, por isso que temos recursos para poder defendermos, né, diante desses abusos, mas hoje, o que você perguntou, a gente resume nessa questão, sobre a tentativa de criminalizar a advocacia na defesa dos seus clientes. Perfeitamente. Como vocês enxergam o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, na defesa dessas prerrogativas? Fundamental.
Hoje nós estamos diante desses cargos, todos nós falamos aqui, tanto na seccional, tanto como na subseção. Por quê? Desde 2022, foi criado, né, o provimento 219 para regulamentar os sistemas de prerrogativa, de defesa de prerrogativa e valorização da advocacia, para que de subseção a seccional a nacional, eles estejam alinhados para poder estar trabalhando em busca da defesa da prerrogativa. E aí, como que se faz essa defesa? É através do conhecimento e através das intervenções. Porque tem situações que é velada, que a gente não tem conhecimento, que é dentro de processos, não é só numa demanda que eu preciso ir visitar o preso, ou eu preciso ter um documento na prefeitura, um documento, ter vista no processo, claras. Há violações também ali dentro dos processos em que temos a promotoria, a procuradoria que intervém na defesa da advocacia. Então, hoje, não só a questão de ensino, mas também a questão processual que temos tanto em Contagem quanto em outras subseções, mais na seccional, uma equipe bem grande de procuradores que estão atuando processualmente para a defesa das prerrogativas. E assim, como que isso funciona, né? Resumindo um pouco o que a doutora Estefânia falou, hoje nós temos essa estrutura que veio através desse provimento 219, a estrutura de prerrogativas em Minas Gerais, como que ela se dá? A gente tem a Procuradoria de Prerrogativas, que tem um plantão 24 horas, um telefone que fica 7 dias por semana, 24 horas por dia, à disposição da advocacia, tanto da capital quanto do interior. E, a partir dali, entra em contato com esse plantão, e esse plantão ele vai verificar por telefone mesmo se trata-se ou não de uma violação de prerrogativa. Tratando-se de uma violação de prerrogativa, vão direcionar um delegado de prerrogativa para ir até o local para poder fazer o atendimento. Mas a gente está falando de um telefone que está ali no plantão em Belo Horizonte. Como que a gente faz, por exemplo, lá no norte de Minas? Nós temos procuradores regionais e delegados de prerrogativa estaduais também, que vão atender em toda Minas Gerais. Então, ligou no plantão estadual, eles vão direcionar para o delegado de prerrogativa mais próximo daquela região. E assim também, seguindo essa mesma estrutura, nós temos, né, as subseções. Cada subseção também tem a sua diretoria ou a sua comissão de prerrogativas. No caso específico de Contagem, hoje a gente tem uma diretoria de prerrogativas, contando com procuradores de prerrogativa e com delegados de prerrogativa também. A gente também tem em Contagem um telefone 7 dias por semana, 24 horas por dia, que faz esse atendimento. A gente recebe a ligação e direciona para o delegado de prerrogativa que estiver mais próximo daquele local que estiver acontecendo uma violação, para fazer o atendimento e resolver aquela demanda. Perfeitamente, doutoras. E existe uma dúvida até de alguns advogados de que prerrogativa, foi até comentado, e algumas de vocês chegaram a comentar isso, a questão de que prerrogativas, alguns advogados e advogadas têm essa dúvida, que elas só atendem as pessoas que atuam no criminal. É isso mesmo? Ou a prerrogativas aqui da OAB, ela está pronta para qualquer demanda, qualquer tipo de situação em que ocorrer violação dessas prerrogativas em todas as áreas de atuação do advogado? Sim, a gente está preparado para atuar em todas as áreas. Eu costumo brincar, né, enquanto criminalista, eu falo por mim mesmo, que o criminalista talvez ele grite mais. Talvez ele se imponha mais, talvez ele manifeste mais, né? Já é imperioso do advogado criminalista. Eu falo que antes da gente ser criminalista, a gente já é desse jeito, né? Eu já sou mais briguenta, eu já sou mais impositiva, até na maneira talvez de falar, né? O que não difere em nada dos outros advogados na questão de qualidade, de empoderamento também, de poder para poder exercer a profissão. É só uma questão mesmo de cada um tem um jeito. E aí eu acredito que só por isso que a questão criminal apareça mais nas prerrogativas. E a questão criminal ela se dá também, na maioria das vezes, de madrugada, num momento e num local muito mais aflorado, as emoções estão mais afloradas.
mas a gente tem também violação de prerrogativa, infelizmente. Conselho tutelar é muito comum. A gente tem violação de prerrogativa no direito previdenciário, né, que é muito comum também. Então, assim, são em todas as áreas de direito trabalhista. Quantas vezes a gente recebe ligações ou tem informação de que um juiz, principalmente o juiz do trabalho, por exemplo, mutou o microfone do advogado no momento ali de uma audiência, o que é uma violação de prerrogativa, porque o advogado ele tem direito à fala. Na verdade, eu falo que é o nosso instrumento principal de trabalho, é a fala. Né? Se o advogado, se ele for multado ali no seu direito de fala, ele não tem nem como exercer a profissão dele, né? Você quer complementar mais alguma coisa, doutora Stefânia? Não, ela explicou tudo, tá? Ela explicou tudo perfeitamente. Perfeitamente. Nós sabemos que as mulheres, vocês mulheres, enfrentam mais obstáculos. Isso é fato. Exatamente porque, entendo, tá? Isso é uma concepção minha, mas que não é difícil encontrar respaldo para fortalecer esse meu ponto de vista. As mulheres, elas sofrem muito mais com esses obstáculos, principalmente com relação ao respeito às prerrogativas da mulher, da advogada. Né? Principalmente porque, às vezes, um homem, quando ele está na direção de um trabalho ou na direção de uma audiência, talvez seja muito mais fácil você erguer a voz para uma mulher ou você se comportar de maneira desrespeitosa com uma mulher do que com um homem. Certo? É interessante essa colocação, do meu, porque eu falo que a gente sai do mesmo local, tanto o homem quanto a mulher. Só que a mulher ela vai ter muito mais obstáculos para saltar até chegar naquele objetivo e ainda na maioria das vezes, muitas das vezes, segurando uma bolsa e segurando uma criança do outro lado. Então a gente tem todas essas dificuldades para poder chegar na nossa profissão. Eu costumo brincar nas nossas palestras, nos nossos cursos, que assim, não é nenhuma brincadeira, é uma verdade, é uma constatação que eu faço, né? A gente tá alinhando nesse mato. Tem o quê? Uns 10, 12 anos, eu e a doutora Stefânia, a gente está aí nessa luta. E a gente tem colegas homens que estão há 20 e tantos anos. E por que antigamente a gente só via nas mesas, e nas mesas de entrevista, e nas mesas de cursos, somente homens? Porque muitas das vezes, para a mulher é muito mais difícil sair de madrugada, deixar uma criança, ou explicar para o marido que está saindo, ou para o pai que está saindo de madrugada para ir para a delegacia prender um delegado. Né? Um delegado da polícia. Minha filha ficou doida, minha esposa está doida. Então a gente tem até esses embates, essas situações na nossa vida, para a gente poder conseguir até isso, sair. Né? Até isso. Então aqui, não é que a mulher não tenha tanto conhecimento quanto o homem, mas ela tem mais dificuldade para transpor esses obstáculos que a própria vida lhes impõe. Mas qual que é o recado que eu deixo para as mulheres nas nossas palestras e deixo aqui também, né, nesse nosso bate-papo aqui? Que não se diminuam por isso. Eu tenho filho, vou com o filho mesmo. Eu tenho essa dificuldade, vou com essa dificuldade mesmo, porque nós somos tão capazes quanto. E eu ainda digo mais, talvez a gente seja até mais capaz. É só a gente conquistar os nossos espaços honestamente, da maneira, com conhecimento, demonstrando esse conhecimento, estudando cada vez mais, e a gente vai ocupar os nossos espaços. Não é porque a gente é mulher e precisa de ter aquele espaço, mas é porque a gente é mulher e pode ter aquele espaço. Pode ter. Doutora Stefânia. Quando a Mary fala que pode ter o espaço, é um espaço que é para todas. É para todas. Infelizmente, hoje nós temos situações que as pessoas boicotam. Eu falo que a própria mulher, ela acha que não é capaz. Quando eu cheguei aqui em Contagem, que eu comecei a participar do sistema de prerrogativa, somente homens eram os integrantes dessa comissão. Tanto subseção como seccional. Você só via homens falar de prerrogativas. Então, quando debatíamos sobre o assunto, e aí chamou-se a atenção, olha, sabe falar. Sabe que é direito. Não que seja uma coisa diferente, que eu seja melhor, que a Mary é melhor. Todas podem falar, todas conseguem. Eu acho uma coisa maravilhosa. Eu falo assim que eu tenho muito orgulho,
o número de mulheres hoje que trabalham com o criminal. Se você vai fazer uma defesa tanto no flagrante, tanto para fazer atendimento num presídio, o que mais tem ali hoje é mulher. Ou seja, não tem mais medo. Não é já uma figura apenas masculina de um homem, um bom advogado. Hoje, o número de advogados, tanto que em Contagem, o número de mulheres é bem maior de inscritos do Se eu não me engano, homens. 71%. Do que homens. Então, hoje, as mulheres têm ocupado na advocacia os lugares, né? Tanto que na direção são mulheres que estão ali trabalhando, um grande número de mulheres, e elas têm se posicionado. Tem se posicionado, não tem tido medo. Antes, igual eu falei, era um lugar que você só via homens. Hoje não, hoje você vê a mulher ali pegando de frente, pegando o boi pelo chifre, brigando e discutindo. E quando a gente fala, Damião, ampliando uma questão que nós deixamos de explicar aqui, que nós falamos tanto sobre o delegado de prerrogativa, vai lá no caso de violação de prerrogativa, o que acontece num caso de violação de prerrogativas? O advogado entra em contato, ou até mesmo hoje, como a doutora Marielle falou, a gente viu o erro que nós estávamos cometendo, apenas empoderando os advogados com conhecimento, mas quando eles chegavam lá na frente, eles falavam, como se estivesse falando blá, 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 que eles não entendiam nada que era prerrogativa. Eles até entendiam como privilégio. E hoje a gente tem ido nas unidades e tanto que o que ela explicou, PM, militar, estamos expandindo mais o leque para o agente público para ensinar para eles o que é prerrogativa. Mas mesmo assim nós somos poucos e não alcançamos Minas Gerais inteira ainda, então tem situações ainda que acontecem. Então o delegado de prerrogativa ele precisa ir ao local, averiguar aquela situação, porque não é um ato unilateral. Fazer um ato de constatação, eu falo que é o nosso boletim de ocorrência, para poder encaminhar para a procuradoria para tomar as providências cabíveis, que ali pode ser civil ou criminal. Certo. Então, assim, não é uma situação que é só para enfeite e falar assim, só o delegado de prerrogativa. Não, o delegado de prerrogativa, ele tem uma função de ir lá, de constatar, colocar no papel e encaminha para a procuradoria para que possa tomar todas as medidas necessárias. Perfeito. Nós tratamos aqui da questão da mulher e como a mulher tem uma condição especial, como a Mary mesmo colocou muito bem, às vezes ela vai com o filho fazer uma audiência, às vezes criança pequena, ela precisa disso. E como ela tem uma condição especial, existem prerrogativas que são especiais para as mulheres advogadas? Existe. Por favor. Desde 2019 também tivemos uma lei alterando o nosso estatuto, que é o artigo 7º-A, que garantiu que a advogada ela consiga ter a sua licença para poder, a suspensão do seu prazo, se caso ela estiver sendo a única patrona no caso, né? Então não adianta ser, um exemplo, eu e a Mary estamos num caso, e eu estou de licença maternidade, eu vou lá e pleiteio que seja suspenso o meu prazo, se eu tenho a doutora Mary Ellen no processo. Então, é apenas em situações que eu advogo sozinha que eu posso estar pleiteando essa questão. Temos também a questão de preferência para sustentação oral. Se você, devidamente comprovado, você pode estar pleiteando esse benefício não, né? Essa prerrogativa para que possa estar ali fazendo a sustentação. As garagens no fórum tem a permissão de você está com gestante, ter ali um local para você. Vaga. Isso aqui em Contagem tem essa garantia também? Vocês sabem? Essa garantia, sim. Para a mulher grávida, ela tem a vaga essa lei ela é federal, então todo mundo tem o direito em qualquer lugar, do Oiapoque ao Chuí,
essa prerrogativa garantida de preferência de ter um local ali no fórum garantido para aquela Mulher gestante, mulher advogada. gestante. Eu acho interessante e eu gosto muito de comentar a respeito dessa ordem de preferência na sustentação oral. Né, a advogada ali gestante ou lactante, né, ou que adotou também, ela tem essa preferência na ordem de sustentação nos tribunais. E por que isso? E isso nasceu de onde? Qual foi a principal dor? Hoje a gente tem a nossa ministra do STJ, se eu não estou enganada, a doutora Daniela Teixeira. O que aconteceu? Por causa de uma luta dela, ela estava para poder sustentar nos últimos meses de gravidez, sentiu dores, pediu para poder passar à frente, ainda não existia essa lei, pediu para passar à frente, porém o desembargador do dia não quis deixar, e eu costumo falar que não era nem para ser uma questão só de prerrogativas, é uma questão de humanidade, é uma questão de urbanidade, é uma questão de sensibilidade para com o próximo, né? Ela relatou as dores, ele não deixou e ela ficou de 8 horas da manhã até o final do dia para poder fazer a sustentação dela. Ela terminou de fazer a sustentação e foi direto para o hospital, ganhou a neném dela de forma prematura. E aí, com base nisso, nessa dor dela, né, hoje a gente tem a criança, uma gracinha, Júlia Matos, que inclusive nomeia essa Lei Júlia Matos, que dá preferência à advogada, a preferência de sustentação oral na ordem do dia. Mas como que isso surgiu? Dessa dor dela, e ela não se calou. Ela, junto com o órgão de classe dela, que é a OAB, junto com as companheiras dela da OAB, da seccional dela, se uniram e fizeram pressão para que que fosse feita uma lei. Então, a partir daquela data ali, se eu não me engano, 2016, a legislação, Lei Júlia Matos, ela acrescentou mais esse artigo, né, na nossa coxinha de retalho, que é o nosso estatuto, para poder dar esse direito, essa prerrogativa à advogada. Sobre essa questão, né, do tratamento diferenciado por mulheres, isso é uma questão nem só de prerrogativas que a gente vê que o tanto que é mais complicado para a mulher. Eu brinco, eu falo assim, quando eu estou chegando em casa à noite, que eu vou para o meu terceiro turno por serviço não remunerado. É complicado, né? Todo mundo é mãe, sim, tem o seu esposo, tem suas obrigações em casa e é mais complicado. E nós só conseguimos alguma coisa depois de situações como essa. Isso aí ela deu um exemplo, né, de uma questão de prerrogativa que conseguimos esse acréscimo, né, no nosso estatuto diante de uma dor. Mas temos inúmeras situações de leis que é a mesma coisa, o crime de hediondo, que a lei Daniela Pérez, a lei da Carolina Dickmann, que é a questão dos vídeos, né, que vazaram dela na internet. Recentemente, a lei da Mariana Ferri, né, que é a violência institucional, aquela situação, né, que ela foi revitimizada numa audiência. Uhum. Onde que estavam ali pessoas que era para garantir o direito dela e deixou ela passar pelaquela situação. Então, assim, para nós, infelizmente, a gente sente na própria carne para depois, diante de repercussões, garantir que seja estabelecida uma lei para poder ter um tratamento digno, né? E por isso que a gente deixa bem claro essa questão de denunciar. Aconteceu comigo, mas eu vou deixar para lá. Não deixe para lá. Amanhã a dor só vai aumentando e vai ser outro colega que vai passar por aquilo. Né? Então a gente não deve deixar para lá. Aconteceu uma violação de prerrogativa, denuncie. Não consegui, não sabia o número do telefone do plantão. Qual que é a nossa profissão, gente? Nós somos advogados. Advogado trabalha com o quê? Com provas. Faça prova daquela situação. Filme, né? Grave, use áudio, use a filmagem mesmo. Todo mundo está com o celular na mão. Então, assim, e é direito da advocacia, é prerrogativa da advocacia gravar. Por óbvio que a gente não vai sair por aí fazendo uma live de uma audiência. Então, assim, tem que ter critérios, mas é prerrogativa do advogado gravar, sim, né, a sua audiência, um momento de um atendimento de um plantão, um atendimento na Previdência Social que ele estiver ali participando, ele pode gravar sim. Né? Como ele vai utilizar é que é a diferença. Se ele precisar de usar para combater uma violação de prerrogativa, ele vai utilizar de forma sigilosa ali dentro do processo administrativo.
né? Ele não pode dar publicidade nas coisas, mas utilizar de forma moderada para se proteger, ele pode e deve fazer gravação, sim. E na questão de dúvida, se está com dúvida se é violação de prerrogativa, ligue para as prerrogativas, entre em contato. E qual contato? Por favor, já aproveitando, né? Ó, temos o site da OAB Minas, no site da OAB Contagem, tá lá bem destacado o telefone de plantão, e literalmente é plantão, 24 horas. Mas se eu ligar meia-noite e 1h da manhã, estaremos à disposição para tentar te ajudar, porque infelizmente tem situações, se nós deixamos claro, não são violações de prerrogativa, mas na dúvida, ligue. São quantos delegados de prerrogativas aqui em Contagem que atuam nessa defesa de prerrogativas da advocacia? Aqui em Contagem hoje, com muito orgulho, eu falo que a gente tem uma equipe com 7 advogadas, né? Nós temos a nossa procuradora, inclusive Contagem também foi pioneira nisso, de ter uma procuradora de prerrogativas da mulher advogada. Nós fomos pioneiros nisso. Lá em 2022, a gente iniciou com a doutora Jéssica, depois ela pediu afastamento e logo em seguida a doutora Estefânia assumiu com a gente, está desde então conosco. A gente tem, né, eu como diretora, a doutora Estefânia como procuradora da mulher, nós temos o doutor Robson, que é o nosso procurador-geral de prerrogativas, temos 6 delegadas de prerrogativa e mais um delegado de prerrogativa. E é importante falar nisso, porque Contagem aqui, o nosso município, a nossa OAB, ela tem um papel fundamental nessa questão de prerrogativas, né? Principalmente não só no âmbito municipal, como estadual, e também no âmbito nacional, né? Então, assim, eu quero aproveitar esse momento, né, para poder mandar um abraço, vou falar até ali para aquela câmera que me pega ali, para o meu amigo José Inácio, que esteve aqui no nosso Podlex. É uma pessoa que eu tenho um imenso respeito e que tem um amor especial por prerrogativas, né? Uma pessoa que quando fala de prerrogativas, você percebe que ele se entrega para aquilo. Eu quero mandar um abraço para o José Inácio, um abraço também para o Marco Aurélio, que é o nosso procurador nacional adjunto de prerrogativas, defendendo no âmbito nacional as prerrogativas da advocacia. E tem outros nomes também, por exemplo, o próprio Marco Antônio, que lá no início também atuou muito aqui nessa questão de prerrogativas. É um cara também que eu tenho certeza que ele fala com muito carinho quando se trata de prerrogativas, e eu gostaria de destacar essas pessoas, né? Destacar também o Sanders como presidente, que foi um dos presidentes, o primeiro presidente, eu acho, o precursor que acreditou em prerrogativas e que abriu essas portas, ou que abriu essa porta e fez com que prerrogativas se tornasse um dos temas mais importantes da OAB nas gestões que se sucederam, né? E é importante que a gente faça essa referência a essas pessoas, né? Eu falo que Contagem é um celeiro de prerrogativas, né? Graças a Deus a gente conseguiu e consegue até hoje beber na fonte, né? Eu falo que o doutor Zé Inácio, o doutor Marcos Aurélio foram nossos mestres. Eu costumo brincar, né? Porque eles contam essa história e riem mesmo, porque era só homem. Então, quando eu cheguei para participar das prerrogativas, eu falei, eu quero participar disso. Aí falaram comigo que eu tinha que passar por uma entrevista. Aí foi uma sabatina. Os dois me perguntaram, assim, coisas do arco da velha. E, assim, acho que eu fui aprovada na sabatina, porque eu tô aqui. Sem dúvida. Né? Já uns 12, 13 anos. Eu quero até aproveitar já para deixar aqui um convite para o Marco Aurélio, para vir ao Podlex, para nós tratarmos de um tema interessante e polêmico, que é o dia 8 de janeiro. Os presos do 8 de janeiro, daquela manifestação que teve em Brasília, que é chamado de tentativa de golpe. Estou falando chamado porque o processo ainda está em andamento e a gente sabe de todos os imbróglios que envolvem essa questão. E aproveitando e falando nisso, tem se falado muito em violação de prerrogativas com relação ao que tem acontecido nesse julgamento, né? O julgamento que foi intitulado pela mídia como trama golpista ou, né, tentativa de golpe. Vocês têm visto, vocês têm acompanhado esse caso e vocês têm detectado violação de prerrogativas da advocacia, principalmente perpetrada pelo ministro Alexandre de Moraes? Olha a bomba! Bomba mesmo. Bomba, mas tem que ser falado, porque a gente tá aqui pra isso. Tá vendo? Eu vou falar, essas mulheres eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu acho que tem que ter coragem pra isso, tá? Tem que ter coragem.
Tem que ter coragem. Vamos lá, doutora Se Mary. a gente não se posicionar, amanhã é o meu telefone que vai estar sendo lacrado, amanhã vai ser o meu microfone que vai ser multado, amanhã vai ser eu que não vou conseguir entrar num fórum para fazer um atendimento. Então começa das pequenas coisas para quando chega lá em cima, né, ter esse resultado que teve. Essa questão de lacrar os telefones, isso foi totalmente absurdo, totalmente arbitrário, né? É o nosso material de trabalho, é uma coisa particular, é inviolável, né? O nosso telefone, o telefone do advogado, ele é inviolável. Então, por isso, por si só, voltando lá atrás aquilo que eu falei, desunião da nossa classe. O primeiro advogado que teve o telefone, chegou lá para a audiência dele, para a oitiva das partes dele, das partes dele, ficou ótimo, né? Para a oitiva dos seus clientes e teve o seu celular confiscado, ele deveria ter sido o primeiro a falar que não. Mas por que muitas vezes ele não falou que não? Porque ele sabia que os outros 10, 12 advogados que estavam lá iam fingir que nada aconteceu e iam deixar lacrar. Quem ia sair de ruim na história? Quem ia sair de quer ser privilegiado? Ia ser aquele primeiro advogado. Mas não, nós temos que confiar na advocacia, nós temos que confiar nos nossos advogados, colegas que estão ali. Por quê? Porque eu não deixaria pegar o meu telefone, doutor Estefânia também não, doutor Damião também não, e tantos outros. Então, nós seríamos ali uma equipe unidas, cada um com o seu ideal, cada um defendendo o seu cliente, mas em primeiro lugar defendendo a advocacia. Porque se eu não defender a advocacia, não vai adiantar eu tentar defender cliente, porque a gente não vai ter argumentos, subsídios para poder fazer essa defesa. Então, com relação ao 8 de janeiro, a audiência que teve, questão dos celulares, totalmente violação de prerrogativa. Por quê? Porque o advogado ele tem direito, inclusive, de gravar a audiência, como eu já falei. Isso que você está falando é tão triste, porque nesse caso específico, a ordem nem veio do Alexandre de Moraes, ele veio do Zanin. Né, que foi um cara que quando advogado do presidente Lula, atual presidente, ele foi uma das pessoas que mais clamou por prerrogativas, né, que sentiu as prerrogativas da sua profissão violadas, que exclamou isso tantas vezes, e ele se torna ministro do Supremo, e o que ele faz? Ele viola prerrogativas daqueles que eram seus pares há pouco tempo. Isso é muito triste, gente. Diante de pelo amor de Deus, um crime ou pagando uma violação de prerrogativa que aconteceu, talvez na era de Lava Jato, pagando ela agora com a mesma moeda, e a mesma moeda errada. Então, os erros que talvez aconteceram lá atrás não deveriam estar acontecendo agora. E a gente vê, infelizmente, os mesmos erros acontecendo. Então, vai chegar daqui a alguns anos e talvez a gente pode acontecer de ter nulidade de tudo isso que a gente está vivendo aqui hoje. Eu acho que todo julgamento, por isso que tem que ter advogado, tem que ter um advogado preparado. Para quê? Para que se faça a defesa da forma correta. E que a justiça, ela reconheça as prerrogativas da advocacia, ela reconheça a legislação e ela reconheça, principalmente, porque é o fundamento do nosso Brasil, a nossa Constituição. A Constituição é onde está ali todos os parâmetros para todas as leis e tudo que deve ser seguido. Então, a partir do momento que a gente rasga a Constituição, a gente não tem justiça, a gente tem, muito pelo contrário, a gente tem injustiça e a gente tem violação de prerrogativas. Não, sim, doutora, por favor. Eu falo, nesse caso do telefone, eu brinco o seguinte... lá no começo da faculdade a gente vai aprender o que é lei, o que é doutrina e que costume tem força de lei. A questão estava tão errada ali que ele chegou ali, viu que já se tinha tornado uma questão de costume e ele concordou. Eu falo que o que você disse, né? É uma pessoa que tanto precisou de prerrogativa. Sim. Ele calou na hora que ele tinha que ter deixado e permitido que os advogados trabalhassem. Porque ele sentiu na pele, isso é muito triste, gente. Porque hoje a questão é o seguinte, a justiça mudou, a lei ainda continua arcaica, mas nós precisamos se adaptar. A questão ali, do ocorrido ali, que foi o celular ali é o escritório dele. É o escritório da pessoa. Hoje, tudo que você precisa tá no Drive, tá na nuvem. Então, tudo que ele precisasse ali trabalhar,
Estava ali. Uma questão que foi polêmica, que nós questionamos, iniciamos a conversa aqui falando sobre a postura de alguns advogados, foi em relação também à extensão do escritório da advocacia. Porque na lei fala que é inviolável o escritório de advocacia. Sim. A nossa lei é de quando? 1994. Então, o escritório era o quê? Sentadinho na mesa, na máquina de escrever. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje a gente faz de qualquer lugar. Então, a nossa extensão do escritório é o celular, é um veículo de trabalho. Então, não apenas essa questão de o escritório. E com a alteração que nós tivemos com a lei de abuso de autoridade, um dos incisos que constitui violação de prerrogativa, que é crime, é a violação do escritório de trabalho. Então, nós temos decisões já, tanto do Conselho Federal, que sobre e questões de decisões também judiciais, que a extensão do escritório, ela atinge o veículo e também o telefone. Só que a pessoa parece que parou no tempo, né? Esqueceu o que aprendeu e deixou o costume. Ou parou no tempo, ou então aquela máxima, né? Dá poder que você vai conhecer quem é, né? Porque, Agora, vocês têm visto na prática responsabilização de quem de fato viola prerrogativas? Isso tem acontecido? Essas pessoas têm sido responsabilizadas, juízes. E é importante aqui, eu quero só fazer um adendo, porque eu fiz uma fala falando que às vezes juízes acabam violando prerrogativas de mulheres, porque se colocam numa posição, né, exatamente ali, meio que misógina. Não estou falando que todos fazem isso, mas eu sei que isso acontece. Mas é importante a gente pontuar que violação de prerrogativas também são praticadas por juízas, por mulheres, em função de advogados. E não é só juiz que viola prerrogativas, né? São delegados de polícia, são policiais militares, são todos aqueles que agem em nome do Estado. Sim. E é importante que a gente pontue isso aqui, né? Porque a questão de violar prerrogativas independe do gênero. E eu costumo dizer que algumas situações independem do gênero, vai muito do caráter, né, de algumas pessoas. Mas a questão é o seguinte: tem tido, de fato, não resultado, mas violadores de prerrogativas têm sido penalizados, doutoras? São penalizados, primeiro, na esfera administrativa, né, e que não pode ser divulgado porque o processo administrativo ele é sigiloso. Tanto no âmbito da OAB, porque vai para a Procuradoria e se transforma em um processo, né, tanto também quanto nos órgãos, né, por exemplo, Polícia Militar vai para a Corregedoria, tem o processo administrativo lá contra aquele policial militar que tiver infringido uma prerrogativa, tem também na Polícia Penal. Então, no processo administrativo tem sim, pode culminar inclusive na exclusão daquele servidor público daquele órgão de classe dele. Então, acontece, porém não é divulgado e não pode ser, principalmente enquanto ainda é processo administrativo, por ter esse caráter sigiloso. E aí a gente tem voltando aqui falando do Marcos Aurélio, nosso mestre supremo aqui das prerrogativas, tem a questão do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativa. Perfeito. Então, o que é esse cadastro? Porque aí eu vou te explicar o que é e a gente vai entender ali como que ele entra para te responder essa questão. O cadastro, ele nada mais é que aquele funcionário público trabalhou a vida inteira e violou prerrogativas, ele vai ter passado pelos processos administrativos com direito à ampla defesa, contraditório, perfeito ali. E ao chegar ao final, constatando que ele é um violador de prerrogativas, quando ele se aposentar, na maioria das vezes, eles são formados em direito, eles vão querer o quê? Exercer a advocacia. Então, quando ele vai pedir uma certidão perante a OAB, ele não vai ter essa certidão, porque ele vai estar lá no Cadastro Nacional de Violador de Prerrogativa. Então, a partir dali, Marcos Aurélio ele até brinca que ele foi voto vencido quando estava na construção dessa lei, que ele queria que após a aposentadoria, quando o funcionário público aposentado fosse requerer a carteira da OAB, ele fosse condenado a 30 anos
para não poder pegar. Então você imagina, aposentou, ainda vai ficar 30 anos sem exercer, a gente sabe que não tem pena de prisão perpétua, né, no Brasil. Então, ele até brinca que ele foi voto vencido. Então, são 5 anos. A partir do momento que ele fez o requerimento ali do pedido da carteira dele, da ordem, ele vai ficar 5 anos impedido de exercer a profissão. Então, essas são pequenas coisas, e isso veio como? Veio de dores nossas, porque muitas das vezes, voltando à nossa desunião, muitas das vezes o advogado, o presidente da OAB, por exemplo, colocava quem para poder receber com pompas lá na OAB, para compor mesa? O próprio juiz que estava violando prerrogativa lá a semana inteira. Para entregar carteira para os advogados. Exatamente. Então, isso causava um desconforto muito grande. E aí o Marcos Aurélio levou essa ideia para o até então presidente Sérgio Leonardo, para poder ter não digo punição, mas para ter uma sanção. Sim. Né? Aí, num primeiro momento, em Minas Gerais, o que foi feito? Não podia convidar mais, não se pode mais convidar para palestrar. Então, não violadores de prerrogativas. Violadores de prerrogativas. Isso é maravilhoso. Não pode mais compor mesa e não pode mais palestrar na OAB. Então, a partir dali, quando foi para Nacional, ele levou esse projeto e aí ganhou mais corpo ainda, que é o Cadastro Nacional de Violadores. Então, Minas Gerais tem o seu próprio cadastro, cada seccional tem o seu cadastro, e isso vai abastecer o Cadastro Nacional. Porque também não adiantava. Tem aqui um juiz de Minas Gerais, ele viola a prerrogativa aqui a gente tem ciência disso. A gente ele vai é convidado em outro estado para dar palestra na OAB. Não teria esse acesso, né? Da mesma forma, um outro juiz de outro estado viesse para cá. Então, a gente tem esse cadastro nacional. As seccionais abastecem o Conselho Federal e o Conselho Federal tem essa lista para poder não deixar nem palestrar e nem pegar a carteira da OAB. A gente sabe que ainda é pouco. Você concorda? Muito pouco. Ainda é pouco. Mas eu queria perguntar para vocês, primeiro você, depois você, doutora, numa escala de 0 a 10, qual seria o número da nossa evolução em se tratando de prerrogativas, Marielle, de 0 a 10? De 0 a 10, eu chuto 8. Eu sou otimista. Você acha que nós estamos nesse nível? Eu acho que nós estamos em 8. E você? Eu ainda tô no 7. Eu tô no 7. Mas eu te falo o seguinte: estamos no 7 por culpa nossa, da advocacia. Né? A postura do advogado. Tá? Quando você fez a pergunta, o que a OAB tem ajudado, e eu falei para você, questão de conhecimento. Sim. Hoje, a gestão, eu posso estar falando tanto da subseção Contagem como a seccional, o foco, o carro-chefe é prerrogativas. Então, tem inúmeros cursos de formação de defensores pela Escola de Prerrogativa, tem cursos para práticas de advocacia pela ESA, né, o qual nós estamos ali ministrando, e vamos em algumas subseções que tem uns números razoáveis de advogados, e os números que vão ali para poder buscar conhecimento é muito baixo. É muito baixo. Né? Então, hoje, as pessoas elas acham que a advocacia é apenas, infelizmente, na internet. Né? Foi que nós começamos, né, a falar que é muito bonitinho falar na internet. Sim. Né? Só que na teoria, na prática, quando você se vê uma situação que o seu cliente está sendo violado, que você está impedido de ter acesso, o que você vai fazer? Como que você vai agir? Tem pessoas que não sabem que prerrogativa existe. Assim, mas como que não sabe? Eu brinco nos cursos, eu falo assim, que só estudaram para passar na prova. Leu o estatuto apenas para passar na prova, e um dos erros que tem buscado, quando você vir convidar o Marco Aurélio para vir, ele toca desse assunto sobre a questão de prerrogativa no exame da ordem. Certo. Que, infelizmente, o que se trata ali é ética, né? Na nossa prova. Então, prerrogativa, lê o que fala na lei, mas o que cobra para a prova é a questão de ética. Então, o que acontece? Não preciso. Né? Então, infelizmente, essa questão de não termos o 10, nós pecamos
também por falta de negligência, né? Por questão da gente não se preocupar em atualizar, em garantir que é um direito da advocacia. Muitas pessoas, eu brinco que elas falam assim, eu precisava da OAB para poder ter meu certificado, para poder juntar hora-aula, né? Curso, porque a gente tem que juntar na faculdade e depois que pega a carteira nunca mais volta. Mas eu falo, é na OAB que você aprende prática, é na OAB que você vai saber como lidar com situações reais, porque na faculdade você aprende teoria. Hoje temos a internet, que tem vários cursos de voluntários, né, gratuitos, mas na OAB você está ali lidando com pessoas que têm o tete-a-tete da advocacia, são pessoas reais que estão ali fazendo acontecer dentro da advocacia, então querendo compartilhar conhecimento com os advogados. Então eu falo, uma coisa que eu falo que eu sou muito grata ao OAB Contagem, quando eu vim para cá, eu fui muito bem acolhida, né? Foi no início da minha advocacia, e o que eu aprendi foi dentro da OAB. Teoria, direito material, eu aprendi dentro da faculdade. Mas o que eu aprendi a lidar no tete-a-tete com o cliente, né? No tete-a-tete com o advogado, como advogada, numa audiência, eu aprendi ali na OAB. Então, a partir do momento que os clientes, não, os advogados, eles não querem contribuir, né, com buscar essas informações, negligenciando, achando que não precisa de prerrogativas, que prerrogativa é um CNPJ, né, que não tem uma materialização, nós ficamos diante dessas demandas que tornam-se costumeiras, né, dentro de algumas varas, algumas delegacias. Ainda escutamos as situações assim, você sabe por quem estou falando, você está falando? Ainda isso é uma realidade, mas estamos caminhando a passos bem fortes e largos para poder mudar essa situação através do conhecimento, que até a doutora Mary vai falar, que a frase do doutor José Inácio usava nos cursos sobre as prerrogativas, que é do conhecimento, né, Mary? Construir pontes para o conhecimento? Fugiu na cabeça. Você corta essa parte aí. Nós vamos ter que correr Você corta essa parte aí, que é a questão, né, que o conhecimento, ele cria pontes. É bem mais bonitinha, né? Resumindo, que o conhecimento, ele cria pontes, e essas pontes ninguém vai quebrar, que você está fazendo através, né, de informações. E é interessante porque, assim, a gente veio para falar, a gente está falando de prerrogativas em específico, né, mas abrindo mais o leque com relação ao OAB, nós temos cursos quase que diuturnamente, tanto na seccional quanto na subseção de contagem, sobre diversas áreas. Então, estar inserido nesse contexto de OAB, a gente acredita que é muito importante, não só por questão de cargos, questão de visibilidade, mas por questão de conhecimento, questão de network, questão ali, às vezes é um detalhezinho que vai fazer toda a diferença no seu processo. E quem vai poder te dar essa dica vai ser alguém que está ali trabalhando há mais anos na advocacia, então você vai ter todo esse manejo, esse traquejo, tanto da jovem advocacia, quanto da advocacia sênior, e vai ter essa mistura ali que vai fazer a sua advocacia ficar muito mais interessante e muito melhor, principalmente para o seu cliente. Em se tratando desse ponto de OAB, o que eu tenho a contribuir nessa fala é que é muito fácil a gente criticar. E, às vezes, você ir até lá e ser um agente de mudança é o grande diferencial. Então, assim, nós pagamos uma anuidade, nós fazemos parte de uma OAB. Se isso não está me agradando, eu tenho que ir até lá, eu tenho que mostrar um serviço, eu tenho que prestar um serviço e eu tenho que lutar para mudar aquilo que eu entendo que deve ser mudado. Então, fica esse convite para aqueles que ainda não conhecem o sistema OAB, que compareçam, que estejam presentes e que sejam agentes de mudança. Tem muita coisa para mudar e nós estamos aqui exatamente porque nós acreditamos que pode mudar muita coisa.
Nós estamos aqui colocando o dedo na ferida, falando de prerrogativas, falando de desrespeito a essas prerrogativas por parte de autoridades. E quem são as pessoas que estão tentando transformar esse sistema? A doutora Mary Ellen, né? A doutora Estefânia, os delegadas que têm em Contagem, Minas Gerais, né? É o doutor Marco Aurélio na Nacional, é o José Inácio, que ainda que ele não esteja hoje, eu acredito que ele não está atuando diretamente na OAB, né? Ou está, você sabe? Não sei. Não sabe, pois é, mas eu tenho certeza que ele continua atuando, ainda que direto ou indiretamente. Sim. Se qualquer advogado ligar para ele auxilia. Né? Então isso é importante, nós devemos ser agentes de mudança. Se nós queremos mudar algo, a gente tem que participar, a gente tem que entrar lá e a gente tem que fazer melhor do que quem está lá fazendo. Então é importante a gente pontuar isso. Porque a OAB somos nós, né? Quem é a OAB? Isso é uma frase do Marco Antônio. O OAB somos todos nós e é uma grande verdade. Porque tá lá, as paredes estão lá, mas quem Exatamente. vai fazer a engrenagem São as girar? pessoas. Somos nós. São as pessoas. Né? Aproveitando esse momento, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no @podlexoficial. Também nos siga lá no Instagram. Vamos fazer com que esse projeto ganhe mais corpo a cada dia. As meninas acompanharam aqui a correria que é quando elas chegaram aqui, porque é uma correria, né? Reunião que a gente tem, audiência, e não é fácil, mas é algo que a gente tem que fazer com prazer. Isso faz parte de tentar mudar um pouco do nosso sistema. Exatamente. De tentar mudar um pouco da nossa realidade. A gente não está conseguindo chegar fisicamente, mas aqui hoje foi uma pitada do que a gente pode falar, do que a gente pode fazer, do que a gente pode contribuir para a OAB. Sim. Então, vai ficar lá, entra lá no canal, segue aqui, ó, Podlex, né? Então, sigam lá, realmente, porque vale a pena, tem muito assunto interessante. Tem muita coisa lá. Tem muitos colegas que já antecederam a gente aqui nessa cadeira, e com cada assunto, um mais interessante, mais importante do que o outro. E você está de parabéns, Damião, a gente quer te agradecer, porque, de fato, é excepcional esse seu trabalho. Obrigado. Né? Assim como a questão das prerrogativas do nosso trabalho, né? A gente gosta de deixar claro. Ele não é remunerado. Não. Então, realmente, ele é por amor, ele é por paixão aquilo que a gente faz. Então, eu quero fazer, eu quero deixar o meu melhor, e a gente espera que venham mais pessoas com tanto gás quanto ou até mais. Porque a gente já vai ficando mais velho, então a gente quer que os novos... Nossa, filha, que isso? Que a gente já está querendo passar tem muita lenha para queimar ainda aí. Mas ainda nós não chegamos no final. Eu gostaria que vocês explicassem para os advogados e para a sociedade em geral, em termos práticos. Imaginemos uma situação em que o advogado ou a advogada está representando o seu cliente e houve ali uma violação das suas prerrogativas, né? Ou seja, houve uma violação de um direito, de uma norma em que dá respaldo para o advogado no exercício da sua profissão. O que deve fazer o advogado ou advogada no momento desses? Por exemplo, digamos que ele pede a palavra pela ordem, o juiz fala, não, você não vai falar. Você não vai falar porque quem manda aqui sou eu e você já falou demais. E aí o advogado fica envergonhado com o cliente, porque o cliente, quando contrata um advogado, ele acha que está contratando o Superman, né? Ou a Mulher Maravilha, que vai chegar lá e vai quebrar o pau e vai defender o seu direito. E de repente ele vê o juiz humilhando literalmente o advogado, ou o advogado, mandando o advogado calar a boca, dizendo que ele não vai mais falar naquela audiência, que ele já falou demais. E aí eu quero falar para vocês... o que um advogado ou uma advogada faz numa situação dessas em que está sendo retirado a sua ferramenta de trabalho, que é a palavra? Essa questão que você pontuou aí, eu estou tendo o prazer de participar, né, em Minas, com o Dr. S. Quaresma, que é conhecido literalmente como... O Quaresma é bom. Literalmente conhecido como um defensor de prerrogativa. Eu falo que ele é a prerrogativa viva. Eu falo para ele. E nós temos caminhado nessas palestras e eu que faço, né, a questão das perguntas, né, para ele sobre as prerrogativas no tribunal do júri. E uma das questões mais polêmicas que nós sabemos é essa situação da palavra pela ordem, que tem sido extremamente
violada, extremamente multada, e a situação que não se pode deixar passar. O Écio Quaresma mesmo, quem segue ele, que vê os vídeos dele, literalmente ele levanta e sai. Mas o correto em uma situação dessa é pegar o telefone, ligar para a prerrogativa. Mas eu não tenho o telefone da prerrogativa, o que eu vou fazer? Corre lá, entra no site, olha no site da seccional tem, subseção Contagem tem, e se for de outro lugar, subseção que você faz parte do local que estiver, porque às vezes tem advogado lá de São Paulo aqui fazendo um júri, e aí ele vai ligar para lá. Aí só fazendo um adendo. Também por isso a necessidade que a gente tem que estar com o nosso telefone. Ali é o acesso nosso fácil às informações, à internet, ao site da OAB, para que a gente tenha o contato das prerrogativas daquele local onde a gente está. Para que, convocando, né, o delegado de prerrogativa, fala que é uma convocação. Quando o telefone toca, é uma convocação. A gente tem que ir lá resolver essa demanda, porque a classe está chamando. A classe precisa, uma violação de prerrogativa, uma suposta violação de prerrogativa está acontecendo naquele momento. Então, a necessidade do delegado de prerrogativa está indo no local para poder fazer o auto de constatação. Mas só fazer um ato de constatação, mas esse é um papel que vai para frente. Não somente isso. Ali também ele intervém na situação para poder tentar resolver. Não é só uma situação futura para poder resolver processualmente, né? Como a doutora Mary falou, não é só questão administrativa, pode se responder civil e criminal. Não é, a nossa intenção não é aquela ali para futuro, não. A nossa intenção é que o nosso colega possa exercer a profissão dele naquele momento, só que é constatado. Então, assim, diante dessa situação, que é a palavra mais necessária no momento, porque é ali que você está fazendo o poder do convencimento. Você está ali, o Ministério Público querendo a condenação do seu cliente, e você está ali fazendo a defesa. Então, diante dessa situação, é ligar para o Disque Prerrogativa, entrar em contato para que possa a OAB estar ali te ajudando, intervindo na situação. Complementa, doutora Mary Ellen? É interessante, vamos falar aí da questão virtual, né? A questão do pela ordem aí, e a questão de multar o advogado na audiência, né? Por isso, multar que você fala é tirar o áudio. Multar, tirar o áudio, isso. Desligar o microfone. Isso, não multar de multa. Ok. Em audiência virtual, por que a gente fala a questão de gravar? É direito do advogado gravar. Porque no momento da audiência, se o juiz ele silencia ali o advogado, como que o advogado vai comprovar que foi silenciado? Se, às vezes, muitas das vezes, naquele momento não está sendo gravado, ou se o juiz ele identifica que ele violou, de fato, uma prerrogativa, ele não vai dar acesso ao advogado daquela gravação. Ele vai falar que não tem a gravação, que não gravou, que deu algum problema no sistema. Mas só que ali, naquele momento, ele silenciou o advogado. Então, como que o advogado se resguarda nessa questão? Fazendo a gravação da audiência. Mas a justiça está gravando. Você grave também para que você faça prova caso seja necessário. Perfeitamente. Mas a gente sabe que ainda algumas autoridades fazem isso porque eles não acreditam que serão responsabilizados, né, doutoras? Infelizmente ainda acontece isso, né? Porque muitas pessoas vão comentar esse nosso episódio do Podlex exatamente falando disso, sabe? E é importante que a gente vá muito a fundo com relação a essas coisas, porque quando eu perguntei numa escala de 0 a 10 qual que era a nota que vocês dariam para a evolução das prerrogativas, é exatamente por isso, porque ainda isso acontece com uma frequência muito grande, né? Até mesmo porque essas autoridades hoje têm como exemplo um péssimo exemplo, que é o próprio STF, né? Isso na minha concepção, isso é fala minha, tá? Fala minha, responsabilidade minha, completamente minha nessa fala. Infelizmente, as autoridades brasileiras, hoje, boa parte delas, e não existe unanimidade nisso, porque tem muitas autoridades que conhecem de lei, que respeitam as leis e, sobretudo, as prerrogativas, porque quando a gente fala de prerrogativas, nós estamos falando de leis. E se eu não cumpro uma lei, ou se eu transgrido uma lei, eu estou sendo, de fato, uma pessoa ali, um transgressor legal. Né? Em alguns pontos eu estou até cometendo um crime, estou de fato violando uma lei. Mas hoje isso tem acontecido. Quando a gente olha para ministros do STF que violam
algumas leis, principalmente no caso específico, né, o Estatuto da Ordem da Advocacia, isso deixa outras autoridades que estão na cadeia de baixo muito mais à vontade para querer retirar da advocacia as suas prerrogativas. Então, assim, é importante que se saiba, para vocês que estão aí do outro lado, que nós temos essa consciência como advogados e estamos lutando para mudar isso. Nós estarmos aqui trazendo hoje esse tema é exatamente mostrar para vocês um pouco da realidade do que a advocacia sofre no dia a dia. E que nós ainda temos alguns quilômetros para andar até que a gente possa, de fato, ver as leis sendo, de fato, respeitadas. Porque quando a gente fala de violação de prerrogativas, nós estamos falando de violação da lei. Uma lei federal. De uma lei federal. E quem viola a lei é o quê? Né? Depende. Pode ser uma pessoa que está cometendo um crime, né? Então é importante que se saiba isso, de que assim, nós estarmos trazendo esse assunto aqui hoje é exatamente mostrar não só para a advocacia, mas principalmente para a sociedade, em que quando um juiz, ou quando um delegado, ou quando um policial militar ou civil destrata, ou tenta humilhar, ou agride um advogado, ele está cometendo um crime não só pelo fato de estar violando um código penal, mas também por estar violando o Estatuto da Advocacia. Né? E eu falo, às vezes, com alguns clientes meus o seguinte: se você está andando na rua e você está digitando no seu celular e passa um ladrão e te leva o celular, você não pode se culpar porque o seu celular foi levado. Não deveria estar com o celular na rua. A culpa nunca vai ser da vítima, como a culpa nunca vai ser do advogado e da advogada que tem as suas prerrogativas violadas. Nunca. Nós estamos lá exercendo a nossa profissão e defendendo a sociedade. Então é importante que se saiba isso. A culpa nunca será do advogado quando ele tem as suas prerrogativas violadas. Nunca. E é muito importante levar isso para a sociedade, porque muitas das vezes o advogado fica sendo aquele advogado chato. O juiz mandou ele calar a boca, mas já estava terminando a audiência. Deixa para lá, meu filho, eu só quero resolver meu processo. Só que o advogado ele não pode se calar. Ele tem que explicar isso para o seu cliente. Olha, é uma violação de prerrogativas e nós vamos cumprir aqui. Vai ter que ligar para um delegado de prerrogativa. O delegado de prerrogativa vai demorar a chegar. Que ele demore e nós vamos ficar aqui até resolver o problema. É uma violação de prerrogativa. Então, ele tem que explicar para o cliente dele, e a gente tem esse papel fundamental de levar essa informação para a sociedade, que nós temos uma legislação federal, que está lá incutida as nossas prerrogativas e que nós temos que trabalhar dentro dela, sob pena, inclusive, de infringir o nosso código de ética. Se a gente for negligente nas nossas prerrogativas, nós vamos responder perante o Conselho de Ética. Porque a gente tem o dever de agir com determinação, né, no nosso processo. Então, não é qualquer pedido de calar a boca, ou tirar o nosso direito, ou lacrar o nosso telefone. Então, mesmo que demore um pouco mais aquele processo, porque vai ter que ter uma intervenção da OAB, mas nós não podemos nos calar de forma nenhuma. Então, o cliente tem que saber e a sociedade também. Então, se um advogado falar com você, enquanto cliente, que está tendo uma violação de prerrogativa, acredite no advogado que você contratou. Né? Acredite nele e espere e aguarde a resolução daquela situação. Porque assim o seu processo será julgado da maneira correta e dos próximos que por ali passarão também. Perfeitamente. Doutoras, nós estamos chegando ao final, mas antes eu não poderia deixar de falar de algo que também é muito importante e deve ser esclarecido. Nós já falamos que o advogado criminalista, ele é um dos que mais alçam a voz quando tem suas prerrogativas violadas, porque ele é o que briga mesmo, né? E ele é o que é demandado, é o que é buscado à meia-noite, 1h, 2h da manhã para atender um flagrante. E também a advogada criminalista também, então estão mais suscetíveis a uma violação de prerrogativas. Eu concordo com relação a isso. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quais os tipos de cuidados que um advogado que vai atender um flagrante delito deve ter, principalmente para que ele não tenha suas prerrogativas violadas
E eu nem sei se isso é possível responder isso, porque a violação de prerrogativas vai depender do agente que viola, né? Mas eu quero saber o seguinte, quais os tipos de violação mais comum que tem no atendimento de flagrante delito e quais os cuidados que esse advogado deve ter numa situação tão tensa que geralmente são aquelas numa situação de flagrante delito ou de acompanhamento, né? O mais comum, com certeza, é a negativa de acesso ao cliente. Só que aí a gente deixa essa ponderação para os advogados, né? Antes a gente falar para as forças policiais, a gente fala para o advogado. Primeira coisa, o advogado ele tem que ter respeito pelo ser humano que está ali, provavelmente dentro daquela farda, né? Um policial militar normalmente que está atendendo aquele flagrante. Então ele tem que ter respeito, ele tem que saber que assim como ele também tem um colega ali que está fazendo o serviço dele. Com respeito, chega e pergunta. Por óbvio que quem vai decidir, porque quem entende de segurança é a polícia militar naquele momento. Então tem que ver se está num ambiente seguro, num momento seguro, para poder fornecer, franquear aquele acesso ao cliente dele. Ele pode ter acesso ao cliente no momento flagrante? Pode. Muitas das vezes abre-se a janelinha ali do camburão e ele faz aquela primeira entrevista com o cliente dele. Isso é possível e é prerrogativa do advogado, desde que esteja no momento de segurança. Mas como que a gente vai ponderar isso? O advogado não pondera o momento de segurança. Quem pondera é a polícia militar. Se o policial militar te falou, colega advogado, que você não pode ter acesso naquele momento por um motivo, uma questão de segurança, o que ele vai fazer? Você vai seguir para aquela delegacia onde ele vai ser entregue ali à autoridade policial, que é o delegado da Polícia Civil, e ali você vai fazer o seu atendimento. Como que o policial, falando para a polícia militar, como que a polícia militar ele vai se resguardar disso? Não cometia uma violação de prerrogativa porque tinha realmente uma questão de insegurança. Ele vai fazer constar no boletim de ocorrência. Então constou lá que estava no momento de tiroteio, tinha que tirar a vítima dali, tinha que tirar o suposto agressor daquele local. Então ela vai justificar no boletim de ocorrência. Porque quando vier, teve uma violação de prerrogativa, eu não tive o acesso franqueado ao meu cliente, vai ter ali respaldado o policial militar também. E o advogado ele tem que ter essa questão do respeito em primeiro lugar e entender a situação. Se está num local seguro, ele tem a total ciência, só está ele, o camburão, o policial e o cliente dele dentro do camburão. Não tem nenhuma situação ali de insegurança, liga para o Copom, liga para o 190, pede para falar com o CPU, vai ser direcionado um tenente para poder falar com ele. Então, aquele tenente ele vai liberar ou não, ele vai ver que não tem questão de insegurança e vai determinar, vai franquear com certeza o acesso ao cliente dele naquele momento. Perfeitamente. É necessário, doutora Estefânia, agendamento prévio para o advogado visitar ou fazer uma entrevista com seu cliente no presídio? Pelo menos aqui em Minas Gerais, eu não sei como é que funciona nos outros estados. Nós temos uma lei, né, que é o nosso estatuto, ele garante que nós temos atendimento ao cliente em qualquer momento. Né? Se for olhar no pé da letra, ali a gente tem essa segurança que precisamos ter o atendimento resguardado, né? A lei nos resguarda para esse atendimento. O que acontece? Essa questão de agendamento é uma situação facultativa. Por quê? Infelizmente, hoje, nossa questão de atendimento nas unidades prisionais ela é muito precária. A falta de servidor nos causa muito prejuízo. E na gestão passada foi criado o CIPOP, que é o Sistema de Agendamento, para que os advogados possam se programar para que ali fique menos tempo. Então, o que acontece com esse agendamento? Ele é uma situação facultativa. Mas se diante de uma situação, de um caso fortuito, por força maior, você precisou ir lá e eles estão impedindo a sua entrada, isso não pode acontecer. A gente tem na lei resguardada, mas eu falo que a gente usa esse termo, né, do CIPOP, algumas resoluções que veio junto, né, da OAB, junto à Secretaria de Segurança, para poder ficar bem para todos os lados, acordo de cavalheiros. Então, nesse acordo de cavalheiros que nós temos, ele é facultativo, né? Igual o exemplo que eu falei, pode vir um advogado lá de São Paulo que não sabe que o CIPOP existe.
Então ele vai chegar ali e vai ser impedido? Não, ele não pode ser impedido. Isso é só um meio, um instrumento para facilitar, porque nosso tempo é dinheiro, né? Então Sim. nós precisamos diminuir o nosso tempo ali dentro da unidade, por causa, não podemos responder por falta de servidor, por precariedade do Estado e atrasar o nosso trabalho. Então, isso foi só um instrumento facultativo. E essa questão de acordo de cavalheiro que eu falei, que é as resoluções, atualmente nós temos uma conquista muito grande nessa gestão passada, que foi a situação de atendimento aos finais de semana. Antes, um acordo anterior era estabelecida apenas de segunda a sexta, de 9 às 18 horas. Então, se você teve seu cliente apreendido na sexta-feira à noite, você tinha que esperar na segunda-feira para você conseguir falar com ele. Hoje nós temos 2023, né, Mary? Se salvo engano, me perdoa, né? Uma situação recente que teve essa resolução que possa, desde quando o seu cliente ele foi preso nos últimos 5 dias, você poderá fazer o atendimento dele no sábado das 13 às 16 horas. Perfeitamente. E com relação à revista íntima na entrada no presídio, como é que é essa situação? Isso é considerado uma violação de prerrogativa? Querer revistar a advogada, por exemplo, que ela tira a roupa, né, antes de entrar no presídio? Como é que está essa situação hoje? O advogado ele precisa entender, primeiramente, que o advogado não faz visita à unidade prisional, né? Ele não vai ali fazer uma visita para o preso. Quem faz visita São os familiares, né? Os familiares. E os policiais penais, eles têm um regulamento, como nós temos nosso estatuto, eles têm o regulamento deles, que é o REMP, que estabelece o que eles devem fazer. E o regulamento deles estabelece o que e como fazer para visitação. Só que nós não somos visita, nós somos advogados que ali está fazendo atendimento jurídico. Então, o que cabe ao advogado, né, assegurado em lei também, que não é uma questão de privilégio ou luxo, apenas passar por detector de metal. Então, não tem que passar por situação vexatória, de revista. Aí fala assim, doutora, mas teve uma decisão que eles veem a notícia só manchete, né? Não interessa tanto buscar maiores informações. Isso em questão de sociedade, não só ali na policial penal, eles acham que teve uma decisão que não tem mais revista, não cabe mais revista íntima. Aí eles acham que é geral. Para nós já não cabia essa questão. Já há muito tempo, Já há né? muito tempo. Nós nunca nos enquadramos nessa situação. Da mesma questão da situação de prisão de advogado. A prisão do advogado é sala de estado maior. E essa, só interrompendo, essa é uma das últimas perguntas que eu quero fazer para vocês, é se o advogado pode ser preso, se o juiz um juiz pode determinar a prisão de um advogado no exercício da profissão, ou um delegado pode prender o advogado no exercício da profissão? Olha aí, hein? Só em questão de crimes em flagrante for inafiançável. Em situação de... Aí temos, né, inúmeros crimes que estão ali na lei de crime de hediondo, mas também temos ali uma lista de 7 crimes que são situações que poderão ser preso. Aí você fala assim, mas dá um exemplo, por favor, que eu não consigo imaginar. Questão de tráfico de droga, racismo. Aí você fala assim, mas advogado não comete tráfico de droga. Como que você vai provar que o advogado está cometendo um tráfico de droga em flagrante ali? Pode estar recebendo questão de honorários, né? Como seria no exercício da profissão? Né? Isso eu estou dando um exemplo para poder mais ou menos visualizar. Então, o advogado só é preso em situação de estado de flagrante em crime inafiançável no exercício da profissão. Mas, Estefânia, tive... O meu amigo, né? Nós temos essa situação. Sim. Foi preso porque estava dirigindo embriagado. Ele estava no exercício da profissão?
Não. Só se ele foi comemorar que ele soltou um cliente depois, né? Mas não tem nada a ver. Foi preso. Tô tentando Lei ajudar. Maria da Penha. Não tem ajuda, não. Lei Maria da Penha. Ele foi preso no exercício da profissão? Não, claro que não. Isso aí Ele isso aí é sem espancou- chance. Espancou. Maria da a Penha não tem esposa. chance. Infelizmente, é aí que temos situações que também têm, vou falar, violado o nome da OAB. Porque muitas situações que advogados cometem esse tipo de crime, eu só estou explanando o que, assim, o que infelizmente acontece em vários lugares. Certo. Né? Uhum. E aí fala assim, eu preciso de um representante da OAB aqui agora, tá violando a minha prerrogativa. Um representante da OAB, ele só vai ali em caso que for a violação da prisão, em caso que foi no exercício da Da profissão. Então não adianta falar que bateu no filho, bateu na esposa, dirigiu embriagado, que a OAB tem que estar ali. A lei ela é clara. A única situação que precisa ser é informada a OAB. A Ok. OAB só precisa ser informada da situação. E é interessante essa questão. Por que a OAB quer saber de tudo, né? É. Muitos advogados perguntam pra gente. Justamente porque a gente tem um código de ética, que eu já falei nele anteriormente. E esse código de ética, ele pune também os advogados. Porque a OAB ela não quer passar a mão na cabeça de advogado que seja bandido, né? Que cometa algum delito. A OAB ela tá ali também para cuidar. Tem a questão das prerrogativas, para cuidar ali do seu profissional, mas também para cobrar o dever de idoneidade dos advogados que fazem parte do seu quadro. Então, toda a informação, prender um advogado, o que a OAB tem que saber? Inclusive, para ver se ele se enquadra em algum artigo do Código de Ética. E muita situação também acontece que esse fato da gente hoje estar ministrando para agentes públicos, eles reclamam muito dessa situação. Mas não, eu falei, avisei, não aconteceu nada. Eles não vão ficar sabendo, porque é um processo sigiloso. Entendi. É um processo sigiloso, eles não vão ficar sabendo o que foi o resultado. O dever deles era informar. Sim. Eles não precisam ser parte do processo, ter conhecimento. A OAB não precisa fazer comunicado se foi julgado ou se e o não advogado ele não vai colocar lá que foi excluído dos quadros da ordem porque cometeu algum delito ali, porque infringiu o código de ética, né? Ele não vai colocar lá no Instagram dele para mostrar para você. Não vai. Doutoras, nós estamos chegando ao final de mais esse episódio e ainda dentro desse tema, ainda alguns advogados, eles ouço falar uma situação, o advogado deu voz de prisão para o juiz. Há essa possibilidade? Só para nós finalizarmos esse tema, é possível isso? O advogado pode dar voz de prisão para o juiz quando ele está cometendo um crime ali? Ou tem também regras, da mesma forma que nós temos um estatuto, tem também as regras da magistratura, né? Vocês têm conhecimento disso ou não? Não é a praia de vocês? Vocês defendem as prerrogativas do advogado, o juiz é outra pessoa. É a nossa praia, é a nossa praia, é a nossa... A gente, aqui, a doutora Nery, ela fala assim, nosso assunto é polêmico. Nosso não tem assunto jeito. é polêmico. Tem muito mais coisa. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, mas já fica o convite para vocês voltarem numa outra oportunidade. E quantas vezes quiserem voltar. Obrigada, Tá? agradece. Mas deixa eu te responder. Por favor. Por que é a nossa praia? É a nossa primeira prerrogativa no nosso estatuto. Não há hierarquia entre advocacia, juiz E membro do Ministério Público. Sim. É a nossa primeira hierarquia. E qualquer um pode dar a voz de prisão. Não é só nós, advogados, né? O código Não é prerrogativa de do processo- advogado, né? É do cidadão. Encontrou alguém violando alguma legislação penal, ele pode sim conter, dar voz de prisão e aguardar as forças de segurança para poder fazer ali a prisão. Mas de fato. no caso do juiz, também? Também não tem hierarquia, não existe hierarquia. E uma coisa que nós precisamos guardar no coração, eu falo que a gente precisava tatuar. Todos os advogados tinham que ter essa tatuagem no coração.
Sem advogado não existe justiça. Quando a Constituição é clara, essencial, eu falo assim que ela é o pé da cadeira. Porque a cadeira não vai ficar em pé se ela estiver faltando uma perninha, ela não vai ficar em pé. Então, se não existe advocacia, se a advocacia não é respeitada, ela não pode exercer naquele momento o trabalho dela, a função dela, independente do que for, da palavra pela ordem, de atendimento ao cliente, ser assegurado que o seu escritório não seja violado, ter um representante da OAB no momento da prisão, se foi preso, ser preso numa cela de estado maior, a gente não está fazendo o nosso papel, a justiça não está sendo assegurada, porque é um tripé, não é? Sim. É um tripé. Então, se não tiver a justiça, não tiver a advocacia, não existe justiça. Nós sabemos que o juiz pode, de ofício, agir em algumas situações, mas a regra é não. Como que ele vai agir? O Ministério Público, ele é o quê? Ele é o fiscal da lei. E a lei fala que nós somos o quê? Essencial. Então, não roda. O sistema judiciário, ele não roda sem advocacia. Só que, infelizmente, alguns costumes, algumas coisas, com quem você acha que você está falando, o poder, né? A gente brinca, né? Algumas pessoas, ela tem certeza, acha que é Deus, outro vem que não, eu tenho certeza. Infelizmente, essa questão de ego ainda é muito real no judiciário, né? Então, a gente precisa vencer isso através do conhecimento e através do empoderamento. Eu falo que o conhecimento, ele é empoderamento. E quando eu gosto muito e falo que quando volto dessas viagens no interior, eu volto muito feliz porque você compartilha com advogados que estão ali esquecidos de ter essas informações. E aí a gente vai compartilhando muito prática. As nossas palestras são sobre prática da advocacia. Então a gente fala sobre vivência, a gente vai ali falar o que a gente faz no dia a dia. Tanto que temos vários professores de vários núcleos para que possa estar mostrando para a advocacia. E aí eles vêm agradecer. Porque eu passei em tal situação assim, eu nunca imaginei que eu poderia ter feito isso. Então, isso traz já vale a pena, vale aquele cansaço. Um valor que não tem preço. E quando fala assim, o nosso trabalho ele é voluntário, é porque a gente vai compartilhar conhecimento e estratégias de como fazer com aquele que está lá, que não tem essas informações. Hoje temos facilidade, cursos online, modos mais rápidos para poder fazer. Mas tem situações, tem lugares que a gente vai, né, Mary, que o telefone não funciona, mas é de jeito nenhum. Então, como que você faz assim? Hoje tá na internet, mas tem lugar que não tem, gente. Tem situações que não funcionam, que é a realidade. Então, assim, você tá de parabéns por estar levando esse conhecimento para mais um monte de advogado e para a sociedade, porque nós precisamos que a sociedade veja a advocacia não só uma questão de interesse próprio, quando ela precisar da advocacia, mas que ela seja respeitada. Ela olha para a advocacia como uma peça principal na sociedade. Porque ali, uma hora pode ser eu, mas outra hora pode ser o meu vizinho do lado, não importa quem seja. Sim. Mas que a advocacia ela seja respeitada e ela esteja fazendo o serviço dela como a gente estabelecido na lei. Doutora Marielle, estamos chegando ao final então desse episódio. Por gentileza, suas considerações finais, a mensagem que você deixa para os advogados, para as advogadas que não conhecem ainda prerrogativas, né? Falem um pouco também, se quiserem, do curso de vocês, se quiserem também deixar o contato, fiquem à vontade para essas considerações finais. E já quero aproveitar, melhor, façam as considerações que depois eu agradeço. Daniel, a coisa mais engraçada do mundo, quando eu cheguei, eu estava super tensa, falei, meu Deus, como que eu vou falar, como que eu vou me comportar? E aí você criou um ambiente tão... O mesmo bate-papo que a gente faz fora daqui, você conseguiu criar aqui. Acho que a gente conseguiu tratar o tema, que é um tema complexo, é um tema polêmico,
mas a gente conseguiu passar um pouco, né? E a gente tem mais é que agradecer mesmo, agradecer por todo esse ambiente que você nos proporcionou, falar da importância disso, né? E que cada vez mais colegas falem, mais colegas busquem conhecimento e mais colegas se manifestem, mais colegas participem. E que a nossa classe se una mais em prol de um único objetivo, que a gente seja respeitado, que a gente seja valorizado. Não só para com, né, o judiciário, as forças de segurança, mas também com relação à sociedade. A sociedade também tem que entender que o advogado tem caráter, que o advogado ele trabalha dentro da legalidade. Tem os que não fazem isso? Pode ser que tenha, mas aí esses têm que ser tratados da forma correta, né? Cumprindo ali o que determina cada infração ali que ele vier a incorrer. Mas que, na sua maioria, a advocacia é uma advocacia séria, né? É uma advocacia que tem que estar unida, porque somente assim a gente vai demonstrar o nosso valor para fora. Hoje, em Contagem, só o último adendo aqui, a gente pode falar, graças a Deus, que na maioria das vezes, a gente só de pegar o telefone, só de falar no lugar que o advogado tá acontecendo um princípio de violação de prerrogativa. Ele pega o telefone e fala assim, eu vou ligar para as prerrogativas, já acessa, já resolve. Porque hoje a gente criou, né, de 15, 20 anos para cá, a gente tem uma cultura de prerrogativas em Contagem. E é isso que a gente está levando para o estado inteiro, empoderando, dando poder, gerando conhecimento para as subseções, inclusive as mais distantes, para que eles tenham esse poder de determinar ali, olha, isso é violação de prerrogativa e aqui vai cessar. Mesmo que seja um lugar que só tem um juiz, só tem uma vara, mas ele vai ter que responder ali, vai ter que resolver a situação. Então, essa é a nossa mensagem. A minha mensagem principal é essa. A advocacia se una, a população confie no advogado e que as forças, que as autoridades também entendam que prerrogativa não é privilégio, prerrogativa não é pedido, não é desejo daquele advogado. É uma legislação federal e que tem que ser cumprida. Perfeitamente. Doutora Estefânia, suas considerações finais, por favor. Damião, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você. E vi que você é uma pessoa que ama as prerrogativas, porque teve prazer em falar. Então, foi muito prazeroso conversar com você sobre esse assunto. Parabéns, continue com esse trabalho. Não só a questão de levar as prerrogativas, mas também levar conhecimento, porque conhecimento, isso você não tira de ninguém. E a informação, ela é válida a qualquer tempo. Igual como você disse no começo, uma pessoa que você consegue atingir já faz toda a diferença. Então, parabéns. Estamos à disposição para mais convites, né? Já que o assunto é polêmico, né? Que o assunto é polêmico, temos muitas situações. Já que o assunto é polêmico e a gente não tem medo de falar? Não temos. A gente é eu não sei se é uma virtude ou não. Com o passar do tempo a gente vai descobrir. As briguentas, as encrenqueiras ali que vai lá discutir em situação que tem que ser discutida, que vai assegurar o que tem que ser assegurado. Então, eu queria chamar a atenção sobre essa questão de advogados que estejam assistindo, estagiário, principalmente estagiário, que você vai querer advogar, pleitear, né, nessa seara da advocacia. Venha conhecer, venha viver a OAB, venha viver a prática, conhecer, fazer network, isso vai te ajudar demais para poder estender, né? E eu falo que quando a gente ensina como fazer, a gente encurta o caminho, a gente não precisa ficar dando voltas para poder chegar num objetivo. Então, parabéns, doutora Mary Ellen, como sempre, ela é um arraso, né? Um show. Eu tenho prazer de Vocês deram um show, dela. né? Eu tenho um prazer de estar do lado dela, que é outra pessoa que ama o que faz. Sim. Né? Tem um prazer de estar pela classe. Eu falo que quando a gente pensa só no nosso umbigo, no que eu tenho que ganhar, o que eu tenho que fazer, o que eu vou ganhar com o que eu estou fazendo, é muito pequeno, é muito pouco. Sim. É uma pessoa que tem uma mente muito, falar capitalista, né? Todos nós somos capitalistas, mas nós, a partir do momento que a gente se importa com o próximo, que é a nossa função social, que é fazer, né? Nós não estamos
escolhemos essa profissão não é à toa, eu falo assim que o dinheiro é consequência, né? Sim. Do seu trabalho bem feito, da entrega do direito, do resultado que você fez com amor e dedicação, né? Então, parabéns, continue nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu quero fazer um convite. Por favor, fique à Quero vontade. fazer um convite. Verdade. Um convite. Porque quando nós falamos aqui, não é para poder falar que Contagem é melhor, que Contagem é referência. Mas é. O berço da prerrogativa. Não querendo falar, mas é. Mas é. As Tá no professoras. ato de constatação que é. As professoras de prerrogativas, tudo é daqui de Contagem, um monte de delegados de prerrogativas são daqui, o nacional o adjunto, procurador adjunto é daqui de Contagem. O Sanders abraçou a causa e ainda, né, bate muito na tecla dessa questão das prerrogativas. E como nós estamos no mês da advocacia, né, semana que vem, dia 11, é o dia do advogado. Dia do advogado. E nós gostamos muito de festa. Né, doutora? Demais. Nós celebraremos o mês inteiro. Todas as subseções, Contagem tem programação, seccional tem programação, mas a Escola Superior de Advocacia, ela está trazendo a capital das prerrogativas para Belo Horizonte. Que legal. Dia 20 de agosto, na ESA, ali no Barro Preto, teremos os tubarões das prerrogativas. Que legal. Toda a elite da prerrogativa nacional estará presente. Procurador nacional, presidente da Comissão Nacional da Defesa da Prerrogativa e da Violação de Prerrogativa, doutor S. Quaresma, doutora Patrícia Vanzolini, vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativa. E que foi presidente da OAB de São Paulo, né? Fui presidente da OAB de São Paulo. Sim. Então, é um time de peso. Eu falei com o Marco Aurélio o seguinte: tô me sentindo naquele programa dos tubarões. Onde estará todo o conhecimento jurídico. Já temos, né? Mas são pessoas que hoje têm uma vivência nacional e nós trouxemos para Belo Horizonte. E dia 20 eu quero fazer esse convite, dia 20 agora de agosto, às 17 horas, entra no site da ESA, no Instagram da ESA, tem todas as informações sobre o evento. Você também está convocado. Você não está convidado, você está convocado. Estarei lá, com o prazer. 20 de agosto, capital nacional das prerrogativas é Belo Horizonte. E que é de fato, né? É de fato. Pessoal, estamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso Podlex. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, @PodlexOficial, e também nos siga lá no Instagram. Vai aqui o meu agradecimento aos nossos patrocinadores. Dr. Rodrigo Casemiro, um abraço, meu amigo, obrigado. Doutora Maíra Nésio. Também a Rapiducha, que é aqui, do ladinho aqui, no centro de Contagem. Então, muito importante agradecer esses patrocinadores e também a CF Fitness do meu amigo Charles Faria. Muito obrigado. Agradecer aqui mais uma vez as minhas queridas advogadas e amigas, doutora Mary Ellen e também a doutora Estefânia, por terem aceitado esse convite, que muito nos honra, que muito nos orgulha, primeiro, pela competência de vocês como advogadas, pela competência de vocês também no exercício da defesa das prerrogativas da advocacia como mulheres, que não existe outro lugar para a mulher que não seja, como parece clichê, mas é um clichê mais verdadeiro, é onde ela quiser estar. E vocês estão provando isso aqui hoje, não só por serem mulheres, mas por serem competentes naquilo que vocês fazem. Muito obrigado mesmo, e contem sempre comigo, com esse projeto. Sempre que vocês quiserem, as portas estarão abertas para a gente poder divulgar alguma coisa, né, que seja referente a prerrogativas. Eu estarei aqui também, tá, como um braço desse projeto maravilhoso que é a defesa das prerrogativas da nossa profissão. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Até.